um erro que possa comprometer. Mas muitos pregadores, quando vai ler o livro de Reis, de Crônicas, fala assim, Primeira Reis. O livro de Reis não é carta, é livro. Então, primeiro livro de Reis, primeiro livro de Crônicas. E as pessoas muitas vezes falam, Primeira Reis, Primeira Crônicas. E é livro. Livro nós falamos primeiro. Quando se dá a entender Primeira Reis, nós estamos falando do livro de Reis, estamos chamando de cartas. Cartas é cartas paulinas, né? Eu vou desenvolver uma linha de raciocínio para os irmãos entenderem, para que entre assim uma compreensão que tem muitas linguagens figurativas, mas isso tem um entendimento. Nós temos que trazer uma linguagem figurativa e entender o que isso significa para nós passarmos ao povo. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 30, diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Repita comigo: Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Então, eu quero que vocês se atentem para a palavra altar. Se eu falar altar, o que vocês compreendem de altar? O que vem a ser um altar? Hoje, oração. Oração? Como? Altar? Oração. Oração. Quem mais entende alguma? Altar pode ser púlpito aqui? Pode. Altar pode ser um lugar de contato com Deus? Então nós vamos defender que o altar é coração. Vamos falar que o altar é coração? E Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Interessante, amados irmãos, que quando nós olharmos para altar, em Hebreus capítulo 11, estou já desenvolvendo uma linha de raciocínio para falar que o altar é coração. Em Hebreus capítulo 11, lá está uma galeria dos heróis do quê? Da fé. Da fé. E lá está Noé, descrito, está Abraão, está Moisés, está Josué, Gideão, Davi, entre outros. E analisando a vida desses heróis da fé que Hebreus diz, eles tinham algo em comum. O que eles eram em comum? Que todos eles, os heróis da fé, eles edificavam um altar ao Senhor. Por exemplo, Gênesis capítulo 8, versículo 20. Alguém pode ler? Nós vamos ler aí uns 6, 7 versículos. Gênesis capítulo 8, versículo 20. Pode ler, Gênesis capítulo 8, versículo 20. E edificou Noé o altar ao Senhor. Amém, olha, só grave isso. Edificou quem? Noé. Um altar ao Senhor. Gênesis capítulo 13, versículo 18.
Gênesis capítulo 13, versículo 18. E Abraão armou as suas tendas, e veio e habitou nos trabalhais de Mânio, que estão junto a Edom, e edificou ali um altar ao Senhor. Preste bem atenção, recapitulando. Noé edificou um altar ao Senhor. Agora falamos que Abraão edificou um altar ao Senhor. Êxodo capítulo 17, versículo 15. Êxodo capítulo 17, versículo 15. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome. Amém. Senhor, venha bater. Recapitulando, Noé edificou um altar, Abraão edificou um altar, Moisés edificou um altar, Josué capítulo 8, versículo 30. Então Josué edificou o altar ao Senhor. Recapitulando, Noé edificou um altar ao Senhor, Abraão edificou um altar ao Senhor, Moisés edificou um altar ao Senhor, Josué edificou um altar ao Senhor. Juízes capítulo 6, versículo 24. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor. Recapitulando, Noé edificou um altar ao Senhor, Abraão edificou um altar ao Senhor, Moisés edificou um altar ao Senhor, Josué edificou um altar ao Senhor, Gideão edificou um altar ao Senhor. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 26. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor. Então Davi edificou um altar ao Senhor. Então nós falamos, demos alguns exemplos, poderíamos ter dado mais exemplos. Você viu que todos esses que nós mencionamos, Noé, Abraão, Moisés, Josué, Gideão, Davi, eles foram mencionados como heróis. E o que eles tinham em comum? Todos eles edificavam um altar ao Senhor. Agora, como eu faço para trazer a compreensão do altar bíblico para o altar nos dias atuais para aplicar a igreja? Aí o pastor Robson falou de coração. Então vamos aplicar aqui o altar ao coração. Aí tem um hino que fala assim: aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer, a minha alma tem sede de ti, ó Espírito Santo, estou aqui. E a gente canta: vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Aí quando você se dá uma introdução sobre o altar, aí você canta um hineto desse, você já está falando que a igreja está declarando que o altar é o nosso coração. Aí nós vamos ter que entrar nesse texto, porque aqui diz que o altar do Senhor estava em ruínas. Então eu tenho que explicar por que o altar do Senhor estava em ruína. Qual é o momento que Israel estava vivendo? Aí eu tenho que entrar dentro do contexto. Quem era o rei de Israel nesse contexto do reino do norte? Acabe e Isabel. Quais eram os deuses que eles serviam? Baal, Asterote. Por eles servirem a Baal, Asterote, nesse contexto Deus deu uma palavra através do profeta Elias, que não haveria. Então peraí, o altar do Senhor estava em ruínas, porque eles não estavam servindo a Deus.
O altar do Senhor estava em ruínas, ao ponto de Deus cerrar o céu para que não caísse chuva sobre Israel. E por 3 anos e meio viveram nesse contexto. Só que Israel tinha uma promessa de Deus. E Deus levanta um profeta. E interessante que o profeta se levanta dentro de um desafio, afrontando toda aquela ideologia religiosa, aqueles cultos pagãos. Interessante que no versículo 21, leia aí no versículo 21, capítulo 18. Primeiro Reis, capítulo 18, versículo 21. Então Elias se achegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-os, e se é Baal, segue-os. Porém o povo lhe não respondeu nada. Chegou um ponto que Elias confrontou o povo naquela situação. Até quando vocês vão estar em 2 pensamentos? Se é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Qual foi a decisão do povo? Nenhuma, não respondeu. O povo não respondeu? Nada. Agora vê no versículo 38. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no meio. Versículo 39. O que veio do todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. No versículo 21, perguntaram: se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. No versículo 21, eles não responderam nada. E no versículo 38? Responderam: Só o Senhor é Deus. Responderam o quê? Só o Senhor é Deus. Vocês concordam comigo que houve uma mudança de opinião do versículo 21 ao versículo 17? Ao versículo 38? Depois de 17 versículos, o povo mudou de opinião. Então, o que aconteceu entre o versículo 21 ao versículo 39? Deus se revelou. Deus se revelou. Mas me fala um fator que aconteceu que fez toda essa mudança. Eles tiveram fogo. Hã? Eles tiveram que ver. Tiveram que ver para quê? Mas o que aconteceu para eles verem? O que teve que acontecer? Fator primordial para que eles vissem o que. Hã? Fogo que lambeu. O fogo lambeu. Estou desenvolvendo uma linha de raciocínio. Mas o fogo lambeu por quê? O altar Porque o altar. estava edificado. Porque o altar estava edificado. Aí eu já posso aplicar. Muitas vezes o céu está cerrado. Só vai ter uma resposta do céu quando o altar edificado. Mas aí teve que arrumar o altar. Agora vamos ver os processos que teve para que o altar fosse edificado. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Todo o povo se chegou a ele. Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Versículo 31. Tomou 12 pedras, segundo o número dos filhos das tribos dos filhos de Jacó. Preste bem atenção aqui. Aí que tem que ter um conhecimento do contexto. Aqui nós estamos falando de Israel, Reino do Norte. As 12 tribos estavam unidas aqui? Não. Reino do Norte tinha 10 tribos. E Reino do Sul, 2 tribos. Reino do Sul com a sua capital,
em Jerusalém, Judá e Benjamim. Reino do Norte, com a sua capital em Samaria, o restante das 10 tribos. Nesse contexto, não é o contexto, Acabe era rei do Reino do Norte. Não era rei de Judá. Aqui o reinado de Israel corre em duas frentes, Reino do Norte e Reino do Sul nesse contexto. Então aqui no contexto, ele parou o altar. Ele pegou 12 pedras representando as 12 tribos. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantas tribos era o contexto do Reino do Norte? 10. E por que ele pegou 12? Aqui já está a primeira lição da restauração do altar. Porque 12 eram todos. A restauração, para um altar ser restaurado, não pode ter divisão. Aleluia. Então, aqui já é o primeiro passo. Qual é o primeiro passo para o altar ser restaurado? União. Aí, para responder, para respaldar uma palavra de união, tem um salmo bem conhecido. Qual é? 133. 133. Ao quão com suave é que os mãos vivam, é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce sobre a orla das suas vestes. E fala, é como o orvalho de Hermon, nos montes de Sião, porque ali o Senhor ordena sua bênção e vida para todo sempre. Através da união, Deus faz o quê? Derrama a bênção e vida. Então, o primeiro passo para o altar ser restaurado foi a união, acabou a divisão. Dentro do altar do Senhor não tinha divisão. As duas tribos estavam lá, mas ali houve uma união, 12 pedras. Com as pedras edificaram um altar em nome do Senhor. Fez uma valeta em redor do altar, grande e suficiente para caber 2 medidas de semente. Versículo 33. Armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e o colocou sobre a lenha. Então disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto. Espera aí, agora vou enchei de água 4 cântaros e lançai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse mais, fazei segunda vez, e o fizeram segunda vez. Disse mais, fazei terceira vez, e o fizeram a terceira vez. Preste bem atenção, 4 cântaros, cada cântaro 60 litros de água. 4 cântaros, 240 litros. Uma vez, 240 litros. 2 vezes, mais 240 litros. Terceira vez, mais 240 litros. 720 litros de água. Numa época que fazia 3 anos e meio que não chovia. O que isso pode aplicar? Eles estavam despejando aquilo que tinha valor. Não podemos apresentar ao altar do Senhor algo desprezível. Se tinha algo que tinha valor nessa época, era água. Houve união, houve um desprendimento de algo que tinha valor. Eu estou oferecendo para Deus aquilo que tem valor. Não estava oferecendo qualquer coisa. 1, 2, 3 vezes 720 litros de água. Imagina uma escassez de água. Você passa, todo mundo fazendo um racionamento de água e você vê alguém lavando um carro. O que você sente? Imagine 3 anos e meio sem chuva, alguém pôr lá 720 litros de água. Então isso aqui já mostra no altar do Senhor para ser restaurado. Tem que ser oferecido aquilo que tem valor.
Essa é a grande questão. E quanto a isso, deixa eu falar uma coisa. Que valor nós temos dado para o Senhor? Eu vi um irmão falar uma vez que ele queria contribuir no serviço social da igreja. Eu achei bonito o que ele fez. Ele foi fazer uma compra no mercado e ele comprou no serviço da igreja aquilo que ele comprava para ele. Hoje tem muitas pessoas que quando vai ajudar alguém, vai lá, pega. O que você tem que oferecer é daquilo que você gostaria. Ah, esse café é ruim, eu não tomo ele, mas eu vou. Então, quer dizer, isso é oferecer o Senhor. E aí diz assim: a água correu ao redor e o altar encheu também a valeta. Quando chegou a hora da oferta de cereais, o profeta Elias aproximou-se e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta hoje que tu és Deus em Israel, que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor. Responde para que esse povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e o que fizesse retroceder o seu coração. Presta atenção. Então caiu fogo do céu, consumiu o holocausto, a lenha e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava na valeta. O que vendo todo o povo, caiu o rosto em terra e disse: o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Então ele reparou cada união, entregou aquilo que teve valor e orou a Deus: Senhor, tudo isso eu fiz segundo a tua palavra. Agora manifesta. Quando se ora com o altar restaurado é diferente. Olha. Jeremias diz assim: buscar-me-eis quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando o seu altar estiver totalmente completo. Não adianta. Um altar dividido, com desunião, de qualquer jeito. Interessante que nós falamos, nós como pentecostais, nossos cultos, nós queremos que desça fogo do céu, não é? Não é isso? Pentecostal gosta, hoje foi o culto, desceu o fogo do céu. E há um texto aqui que mostra que desceu o fogo do céu. Não desceu o fogo do céu aqui? E o que aconteceu quando desceu o fogo do céu? O povo reconheceu que Deus. O povo teve uma decisão. Então, peraí, quando desce o fogo, há decisão. Não é? O que aconteceu também? Disse Elias ao povo: agarra os profetas de Baal, que nenhum deles escape. E assim foi feito. Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon e ali os matou. Depois que desceu o fogo do céu, o que aconteceu com os profetas de Baal? Morreram todos. Quando desce o fogo do céu, os altares de Baal são destruídos. Aleluia. Quando desce o fogo do céu, o altar da mentira tem que cair. Quando desce o fogo do céu, o altar da incompatibilidade, da murmuração, ele vai por fora. Fogo, fogo, fogo. Uma vez eu fui numa vigília, a Arca do Concerto, acho que era na Penha, muitos anos atrás. Onde era a Arca do Concerto? Foi na Penha. Vocês estão falando de coisa de 25 anos. E tinha um irmão, tinha um irmão que estava assim, e ele sentado assim, irmãos, 11 horas da noite ele ficou assim, ó: fogo, Jesus, mandar fogo, Jesus, fogo, 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 Jesus, fogo. Ele ficou das 11 horas da noite
Eu presenciei até 4:30 da manhã nessas palavras. Falei, Jesus, não manda não, senão vai me matar todo mundo queimado. Não tenta não. Mas hoje, se nós falamos com nossos cultos cheios de fogo, fervor, mas se isso não provocar em nós a quebra de Baal, o domínio, não tem como. É fogo de palha. O fogo desce do céu, mas com propósito. Queima o pecado, queima a desunião, queima aquilo que não vem do Senhor. Quando caiu o fogo do céu, não existia mais Baal. Quando caiu o fogo do céu, o povo tomou uma decisão. Sabe por que tem muitas pessoas cocheando entre dois pensamentos? Porque está faltando os nossos cultos descer o fogo do céu. E todo mundo reconhecer só o Senhor é Deus. Segundo esse texto. Interessante, amados irmãos, que depois que aconteceu isso, Elias fala para o Acabe, ó, Alinha, se prepara, que eu ouço o ruído de uma grande chuva. Imagine 3 anos e meio sem chover. Essa chuva estava esperando, Deus estava mandando, deu um tempo nessa chuva. Por quê? Porque o povo precisava restaurar o altar. O povo de Israel, para que Deus pudesse abrir o céu, Deus estava esperando uma atitude aqui na terra. O céu se abre quando Deus presencia uma atitude aqui na terra. Quando o altar de Deus foi restaurado, o altar do Senhor foi restaurado na terra, quando os profetas de Baal foram exterminados, o que aconteceu? A chuva caiu do céu. Tem muitas pessoas que vivem num contexto como Israel estava vivendo. A chuva não vem uma chuva serôdia sobre a sua vida. Não que Deus não queira derramar. Deus está esperando uma restauração do coração. Para que possa abrir as comportas celestiais e derramar chuva de bênçãos sobre a vida da pessoa. Tanto é que nós falamos que em Crônicas 7:14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei as vossas terras. Tinha condição, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, tudo condicional, aí sim, depois disso, eu vou abrir as comportas celestiais, perdoarei os pecados e sararei essa terra. Interessante que quando nós paramos para isso, hoje nós vivemos um evangelho que só pelo simples fato de você estar na igreja, Deus já está derramando. Deus contempla a cada minuto o nosso coração. Se eu tiver com meu coração com intriga com a minha esposa, ele não aceita a minha oração. Se eu tiver com meu coração com uma divisão com o irmão, ele não aceita a minha oferta que eu dou no altar, primeiro manda eu reconciliar. Agora, eu estou falando de altares, de coração. Aí eu posso defender dentro dessa ideologia que eu estou falando do altar do coração, quando Deus foi chamar o homem segundo o seu coração. Quando foi? Quem é o homem segundo o coração de Deus? Amém. Quando Deus foi chamar o homem, que ele contemplou um homem segundo o seu coração,
falou para Jessé, o Belemita, falou, busca aí um dos filhos de Samuel, falou, busca um dos seus filhos, vou constituir rei sobre Israel. Jessé trouxe seus filhos, Samuel olhou, Eliabe, Aminadab, Samar, Natanael, Rael, Ossem. Bom, certamente é um desses a qual Deus tem escolhido. Quando ele olhou, principalmente Eliabe, que era guerreiro. Aí o que Deus falou? Não atentes para a tua aparência, nem para a tua estatura, porque eu os tenho rejeitado. Eu não vejo o homem como o homem vê o homem, eu vejo o homem contempla o teu coração. Certa feita Jesus olhou os fariseus e falou, esse povo me honra com os lábios, mas o teu coração está longe. Quando Deus olha o coração, o que Deus está falando? Que Ele nos trata segundo o nosso coração. Deus sabe a nossa realidade. Quando falamos restaurando o coração, não adianta restaurar por aparência. Restauração por aparência não funciona diante de Deus. Então, quando nós olhamos um texto desse, você pega um texto que está falando, e Elias reparou o altar do Senhor. O que eu tenho que fazer para reparar o altar? Você traz um texto desse para o nosso contexto. Entenderam? Você concorda comigo que o coração é o altar? Sim. É o altar. E quando Deus olha o nosso altar, quem está sentando nele? O nosso eu ou é Deus? Hoje existe muitas pessoas com muitos critérios no seu coração dentro da igreja, com as suas opiniões, com as suas convicções. Seu coração está determinado a... Não existe, irmãos, coração mais duro que dentro da casa do Senhor. Mas quando vem uma palavra dessa, os céus estavam cerrados, que Deus esperava uma atitude aqui na terra para que mudasse o patamar do céu e todo o povo reconheceu só o Senhor. Para pregar uma mensagem dessa, tem aquela primeira parte que chama a atração. Você fala, você expõe, por exemplo, a indecisão do povo. Se Sheba seguiu, versículo 21. Se é Deus, serviu, mas o povo não respondeu. Aí depois vocês lêem o versículo 39. E o povo respondeu, só o Senhor decidido. Você pode falar sobre decisões. Você pode falar das atitudes. Já abre um leque de informação para você. E biblicamente falando daquilo que está aqui. Uma vez, aí você vai falar de coração. Aí você pode dar uma ilustração para ficar mais cravado assim, e é muito bom. A ilustração tem o poder de fixação na memória. Por exemplo, vou falar de coração, vou dar uma ilustração para vocês. Uma vez, um grande pintor foi apresentar os seus trabalhos numa galeria de arte. E entre seus trabalhos estava um personagem que prefigurava Jesus Cristo e uma porta, e esse personagem pintado com bastante sutileza, com a mão como se estivesse batendo e com o ouvido inclinado na porta. E os críticos de arte analisaram, viram a capacidade daquele homem, o dom daquele homem, os traços perfeitos, sabe, parecia uma imagem viva dentro daquele cenário que ele montou. Jesus na porta, batendo com seu ouvido atento, né? Dava essa interpretação. E um crítico falou assim: realmente essa obra é uma obra de arte. As pinturas
vivas, com muita destreza, muita capacidade, muito talento. Mas eu tenho uma crítica a fazer. Eu notei que nessa porta desenhada está faltando um detalhe. Aí o pintor falou: qual é o detalhe que o senhor está vendo que está faltando nessa porta? É que nessa porta não há a maçaneta. E aí o pintor falou: não, propositalmente essa porta não tem maçaneta, porque aqui representa Jesus batendo na porta do coração. E o coração que Jesus bate não se abre por fora. O coração que Jesus bate abre por fora. Aí, para mim defender essa ilustração, porque tem que ter uma base bíblica. Apocalipse 3:20: eis que estou à porta, aquele que abrir, eu entrarei. Então há uma função de restaurar o coração. Qual é a nossa função? Abrir, para ele entrar e ele restaurar. Ele vai trazer união, vai trazer valor dentro dele, vai trazer a verdadeira oração, vai ter resposta de fogo do céu. Então, quando nós olhamos uma palavra altar, é muito simplório se nós formos falar de altar. O altar é um lugar de contato. Onde você se relaciona com Deus? No altar do seu coração. A sua palavra, muitas vezes, ou na maioria das vezes, diante dos processos que nós passamos, nós dobramos o nosso joelho e falta palavras diante de Deus. Mas Deus, uma visão de amor, contempla o nosso coração e já conhece a nossa necessidade. O nosso coração é entendido por Deus, sem que haja somente uma palavra em nossos lábios. Então, dentro de um contexto desse, de uma mensagem dessa, o que vocês entendem de falar? Que Deus está contemplando nós, as nossas palavras? Ele contempla as nossas palavras. Desde aquilo que nós falamos, é aquilo que nós sentimos. Que é o segredo de uma vida espiritual abençoada. Seja o seu coração transparente diante de Deus. Quando vinham os rancores, Senhor, aqui. Quando vinha a mágoa, Senhor, aqui. Quantas vezes eu já orei diante de Deus: Deus, eu estou com vontade de bater em fulano. Senhor, eu estou com raiva. Então, mas se o Senhor não tirar isso aqui, não tenho capacidade. E isso faz toda a diferença. Servir a Deus de coração. Servir a Deus de coração não é servir a Deus com perfeição. Era um dos motivos pelo qual Davi foi chamado segundo o coração de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele era sincero. Porque ele era sincero. Quando ele errava: Senhor, não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Essa é a grande questão. Um homem redirecionado. E aí, hoje existe um evangelho, escute isso. Tem muitos homens, mulheres, conquistando o coração do povo, mas não está conquistando o coração de Deus. Tem pessoas que conquistam o coração do povo, mas não adianta conquistar o coração do povo e não conquistar o coração de Deus. Amém? Alguma consideração? Por exemplo, aquela passagem do mancebo de qualidade.
chegou diante de Jesus e falou: mestre, né? Ô mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? O que Jesus falou? Não matarás, não furtarás, não dá um falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Aí o que ele falou? Senhor, tudo isso eu tenho feito desde a minha cidade. Aí que Jesus falou? Então tudo bem. Não falou que ele estava mentindo. Pega o que você tem, vende, distribui ao pobre e segue. O que Jesus sondou ali? Coração. E muitas vezes Deus vai sondar o nosso coração para ver a nossa predisposição. O que está no seu coração? Foi o que aconteceu com Abraão também. Abraão. Então aí vai abrindo, por exemplo, o que tem um coração? Hoje está uma inversão de valores. As coisas é para ser usadas e as pessoas para serem amadas. Hoje as coisas são amadas e as pessoas usadas. Viu o valor que tem um animal hoje? Hoje estão dando mais prioridade para um cachorro, para um gato, do que para o ser humano. É verdade. Aí vai ver, por exemplo, quando fala João Batista. Qual era o coração de João Batista? João Batista era da linhagem sacerdotal. Podia estar no templo, mas estava no deserto. João Batista recebeu uma colocação de Jesus, falou: opa, dos nascidos de mulher não tem um que lhe é igual ao João. Não foi? Jesus pôs João Batista num patamar, falou: ó, dos nascidos de mulher não tem um igual ao João. João Batista podia, no seu coração, egocêntrico, falou: opa, me entregar na sua igreja agora, eu tenho testemunho de Jesus. 10 mil reais para me entregar. Né? Aí João Batista fala assim: ó, eu os batizo com água para arrependimento, mas vem um mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar as suas alpargas. Ele sim os batizará no Espírito Santo e com fogo. E outra hora ele fala: ó, importa que eu diminua e ele cresça. Esse é o coração que agrada a Deus. Aí entra em Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Esse é o coração. Viver para a glória de Deus. Amém? Alguma colocação? Amém. Quero falar nessa noite, quanto vale Jesus? Incalculável. Mateus capítulo 27, versículo 9. Mateus 27, versículo 9. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias: tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi avaliado pelos filhos de Israel, avaliaram em 30 moedas de prata.
Qual era o preço de Jesus para os filhos de Israel? Então, Então puseram o preço de Jesus. O que eu posso falar dentro de um versículo desse? Esquece o coração agora, por enquanto. Tem alguma dúvida no coração? Eu estou montando uma linha de raciocínio para a elaboração de sermão. Hoje é esse tópico. E avaliaram Jesus 30 moedas de prata. O que eu posso falar? Eu posso falar, vou dar uma linha de raciocínio que não é a única, não. Eu creio que o Espírito Santo vai inspirar as pessoas. Avaliaram Jesus em 30 moedas. Aí eu vou trazer uma mensagem aqui. Quanto vale Jesus? É forte isso aí? Quanto vale Jesus para você? 30 moedas de prata? Para mim falar disso, aqui avaliar preço. Você pode avaliar preço, aquilo que tem valor? Aquilo que tem valor tem preço? A saúde tem valor? A saúde tem valor ou tem preço? Tem valor. Tem valor. Se alguém tiver aqui uma bisnaga, como chama? Uma ampola de um HIV contaminado, e falar para você, ó, quer injetar esse sangue contaminado por 1 milhão, você deixa? Falar uma gotinha só, você deixa? Não. Por quê? Porque a vida tem valor. A vida tem valor, não tem preço. Vocês concordam comigo? Jesus tem valor ou tem preço? Valor. Se Jesus não tem preço, eu não posso pôr valor. Se Jesus tem valor, então não posso pôr preço. Então eu tenho uma linha de raciocínio para falar de valor e preço. Eu também posso usar aqui uma linha de raciocínio. O que é importante? E o que é principal? Aqui dentro de uma... Quanto vale Jesus? Eu tenho duas linhas de raciocínio para ter uma mensagem bem contextualizada. Eu posso falar de valor e preço, e posso falar o que é importante e o que é principal. Vou dar um exemplo do que é importante e do que é principal. Preste bem atenção, vamos ver se... Me dá um exemplo bíblico do que é importante e o que é principal. É importante que andemos em santidade. E o que é principal? Santificado. Amém. Agora eu vou dar um texto para simplificar. Uma certa feita, Jesus entrou na casa de Marta e Maria. Marta, Jesus está aqui, peraí, deixa eu preparar o almoço, lavar a louça, né? Preparar, limpar a casa. É importante fazer isso? Sim. Eles iam tomar café, eles iam se alimentar, precisava ter alguém. Ela estava fazendo o que era importante. Mas Maria escolheu outra coisa. Opa, eu vou escutar. Aí Marta, vendo aquela situação de Maria aos pés de Jesus e ela fazendo as coisas, falou: mestre, você não se importa, eu estou aqui trabalhando.
né? Chupando a cocada, debulhando o milho para fazer bolo, fazendo tudo, limpando, e Maria está no banho. Aí que Jesus falou: Maria escolheu a boa e dela não será tirada. Então quer dizer, muitas vezes nós damos valor daquilo que é importante, mas não é principal. Tem muitos pais perdendo relacionamento com os filhos, porque é importante trabalhar, mas o principal é ter uma convivência, é ter um diálogo, ter uma vida em família. Então nós temos que ter um ponto de equilíbrio, de distinguir. Isso é viver com sabedoria, o que é importante e o que é principal. Eu fiz muito trabalho no sistema penitenciário. Se você for lá perguntar para o nome dos detentos: qual é o seu nome? Eliseu. E o seu Elias? E o seu Natanael? E o seu Josué? E o seu Pedro? João? Maioria com nome bíblico. Sabe por quê? Porque nasceram no seio cristão e foram perdidos a essência, porque muitas vezes os pais viveram atrás daquilo que é importante, mas esqueceram do que é principal. Então, uma vida espiritual abençoada é você saber distinguir o que tem preço, o que tem valor. O que tem preço se negocia, o que tem valor é inegociável. O que é importante corre atrás, mas o que é principal é imprescindível. Por exemplo, vou dar um exemplo para defender essa ideia do que é importante e principal. Na morte dos primogênitos, lá em Gênesis, o que foi determinado para colocar nos umbrais da porta? Sangue. Tá bom. Passaria o anjo da morte. Se colocasse diploma teológico lá, o anjo chegaria e falaria: opa, essa casa tem um teólogo, o que aconteceria? Entrava. Mas se pusesse lá uma maleta cheia de dinheiro, botar fogo na porta e entrava. O que era importante estar ali? Sangue. Essa é a grande questão. Quando Jericó foi tomada, tinha um acordo para pôr um fio de escarlata na janela de Raabe, que seria poupada aquela família que estava lá. Escarlata vermelha, cor de sangue. E se colocasse lá uma fita cor-de-rosa? O que tinha importância? A fita escarlata. Então, por exemplo, Abraão, quando foi sacrificar Isaac, tinha fogo? Era importante o fogo? Sim. Tinha o cutelo, a lenha? Aqui está o fogo, o cutelo, a lenha. É importante estar aí. Mas e o principal? Não adiantava ter fogo, cutelo e lenha se não tivesse poder. Tem muitas pessoas que correm a vida toda atrás daquilo que é importante, mas esquece daquilo que é principal. E aí a Bíblia diz assim: de que vale o homem ganhar o mundo todo? Ele ganhou o mundo todo, adquiriu porque ele correu atrás daquilo que é importante, mas ele deixou de atentar para aquilo que é principal. Amém? É importante ter um púlpito público. Importante. Mas o que é principal? Tem um púlpito secreto.
importante púlpito público, mas isso não vale nada se você não tiver um púlpito secreto. Essa é a questão. Tem muitas pessoas, pregadores, cantores, que têm um púlpito público, mas não tem um púlpito secreto. Eu tenho uma frase que eu falo muito tempo, e essa frase eu li no livro, e eu gostaria que os pregadores, as pessoas que têm um ministério, nunca esquecessem dela. Que diz assim: quero ser muito conhecido num lugar chamado secreto. Quero ser muito conhecido num lugar chamado secreto. Isso faz toda a diferença. Amém? Vamos dar um intervalo. Então nós falamos aqui de valor, de preço de valor, não foi? E o que é importante e o que é principal. Aí eu mostrei que um dia avaliaram Jesus. Jesus vale, peraí, 30 moedas. Hoje tem pessoas que são avaliadas na igreja pelo que tem ou pelo que é? Pelo que ele tem. Eu já vi tanta coisa no Evangelho, chega pessoa simples, recebe uma oração. Todo mundo sai em nome. Aí chega um empresário. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis aqui o teu servo. Deus não tem esse tipo de... Para Deus nós não temos preço nem valor. Os filhos nossos têm preço ou tem valor? A sua salvação tem preço ou tem valor? Valor. E aquilo que tem valor não tem? E sabendo, por exemplo, a minha vida com Deus é inegociável. Eu tenho uma decisão comigo. Eu não abandono Jesus. Se eu pecar de manhã, à tarde estou ajoelhado na misericórdia dele. Se eu capengar no dia, no outro dia, porque Deus não tem uma expectativa que nós não pecamos. A expectativa de Deus é que nós não paramos. E só tem um propósito de permanência, de persistência, aquele que já tem algo inegociável no seu coração. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto da vida, ainda que o produto da oliveira minta, nos campos não produza mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas, ainda que não haja gado. Ele está falando, Abacuque está falando, ainda que todas as circunstâncias forem adversas na minha vida, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. Então não negocie. Se você pôr preço na sua vida com Deus, o diabo para. O diabo, aquilo que você pôr preço na vida, o diabo para. Amém? E vai ter momentos na vida que ele vai querer negociar com você. Vai querer negociar sua família, o seu casamento, sua vida espiritual, o seu ministério. E se você não pode entrar em negociação, porque se você pôr preço, ele paga. Amém? O diabo tentou negociar Jesus? Sim. Que dia? No deserto, sim. Oh, Jesus, você está com fome, vou negociar com você, ó. Faça que essas pedras se transformem. Ele resistiu como? Pela palavra. Está escrito, nem só de pão, mas de toda a palavra que sair. Aí a Bíblia diz que o inimigo
O diabo levou Jesus no pináculo do templo. Jesus saiu do deserto e foi para o lugar mais alto do templo. O Espírito levou ao deserto. E o inimigo levou às alturas. Deus nos leva no deserto para nos exaltar. O inimigo nos coloca nas alturas para nos abater. Essa. Lança daqui, porque dará ordem. Eu tenho uma proposta, ó. Lança daqui, porque está escrito: dará ordem aos teus anjos a teu respeito, para que não tropece em pedra alguma. Satanás, também está escrito: não tentarás o Senhor. Ele não satisfeito, aí falou: peraí, agora vou dar uma proposta irrecusável. Levou no monte alto, mostrou as riquezas, o glamour do mundo, falou: ó, tá vendo tudo isso aí, ó? Tudo isso é meu. E eu te darei. Olha que proposta. Somente me adora. Me adora aí, tudo isso é seu. Você não precisa passar pela cruz, você não precisa ser crucificado. Você já é tudo, tudo. Arreda Satanás. Não tem negociação. Somente ao Senhor teu Deus servirás, e somente a Ele adorarás. Então não negocie aquilo que Deus te deu. Amém? Amém. Vamos fazer 5 minutinhos. Depois tem uma conclusão. Eita, mano. Irmãos, eu vou agora falar de palavras que traz o interesse do título, que dá interesse de você escutar. Livro do profeta Isaías, capítulo 28, versículo 20. Isaías 28, versículo 20. Apenas um versículo para desenvolver uma linha de raciocínio. Diz assim, ó: a cama é tão curta que ninguém se pode estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se pode cobrir com ele.
A cama é tão curta que ninguém se pode estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se pode cobrir com ele. Vocês já escutaram alguma mensagem nesse tema? Cama curta, cobertor estreito. Repita comigo: cama curta, cobertor estreito. Quando eu falo de um tema desse, cama curta e cobertor estreito, o que vem na memória de vocês? Qual é o sentimento que dá? Eu vou falar do quê? Conforto. Desconforto. Cama curta e cobertor. Eu venho num culto de avivamento. Irmão, segura a tampa da chaleira, que hoje vai voar. Hoje eu quero falar sobre cama curta e cobertor estreito. O que você espera? Você vê que bastou um tema, a sua mente não fez assim? Cama curta e cobertor estreito. Para mim falar do tema desse, eu tenho que falar de situações desfavoráveis. Cama curta, as pessoas não conseguem dormir. Cobertor estreito, fica incomodado também. Posso dar um exemplo de cama? Quem já passou uma noite no hospital acompanhando alguém interno? Que às vezes te dá uma cadeira ou uma almofada. Você conseguiu dormir? Não. Você pode dar um exemplo. Nesse frio, você puxa o cobertorzinho de solteiro com um casal. Daqui a pouco o pé fica para lá de fora. O que acontece? Aí você puxa o pé, o vento entra por cima. Não é situação desfavorável? Então vou falar, dentro de um tema desse, de situação desfavorável. A cama. E é interessante para falar de provação, porque a pedagogia de Deus é diferente da nossa pedagogia, não é? Por exemplo, a pedagogia humana, o que acontece? Você vai para a escola e já faz prova, não? Primeiro você faz o quê? Você aprende as lições para passar na prova. Mas a pedagogia de Deus é diferente. Deus te põe na prova para você aprender as lições. Não é? Então, num tema desse, eu tenho que falar de provações. Se eu falar de provações, eu posso usar um pessoal. Agora eu vou resumir que já está tarde. Posso falar da prova de João Batista? Não posso? Será que é ele mesmo? Preste bem atenção aos momentos de provações de João Batista. Um homem segundo o coração. Um homem que foi exaltado por Jesus. João Batista olhava para Jesus: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, não era? Mas quando ele estava prestes para ser degolado, ele chama os seus discípulos e fala: vai lá, pergunta se é Jesus mesmo ou devemos esperar outro. Por quê? Porque ele estava no meio da prova. Gideão, o Senhor é contigo, varão valoroso. Ele malhando trigo no lagar, no meio da prova. Cara, se o Senhor é comigo, porque todo esse mal não sobreveio. Situações desfavoráveis. Mas quando nós olhamos a Bíblia, nós temos que lançar uma situação de conforto. Por exemplo, qual a situação de conforto que eu posso dar a respeito da cama? Vou dar um exemplo. Isaías 49:15.
pode uma mãe esquecer do filho que amamenta? Mas eu, contudo, nunca me esquecerei de ti, diz o Senhor. Espera aí. Eu posso ficar confortável porque Deus não me esquece. Eu posso ficar confortável porque João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus me amou. Eu posso ficar confortável porque Isaías 64,4 diz: desde a antiguidade não se ouviu, com os ouvidos não se percebeu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Eu posso ficar confortável porque Isaías 43,13 diz: antes que existir o dia eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Estou nas mãos de Deus. Então a cama é os braços do Pai. E o cobertor? O que nos dá segurança? O sangue de Cristo. Então eu tenho que transformar a cama estreita, trazer um conforto através das promessas de Deus. E a proteção, o cobertor é uma proteção através do sangue de Jesus. E aí tem um lugar de descanso e uma promessa: vinde a mim todos que estáis cansados, e eu vos. 1 Pedro 5,7: lançai sobre ele todas as vossas ansiedades, que ele tem cuidado de vós. Então quer dizer, uma mensagem dessa eu vou falar de situação desconfortável, talvez num relacionamento, talvez numa situação financeira, talvez na sua profissão, talvez na sua saúde, talvez no seu ministério. Eu vou lançar palavras desconfortáveis que vai encontrar morada em pessoas que estão passando por situações desconfortáveis. Mas eu não posso deixar essas pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus falando: ó, você está, o seu serviço está ruim, se prepara que vai piorar. A pessoa entra com tristeza na igreja e vai sair com depressão. Se entrar com depressão, vai se suicidar aqui embaixo. Então, quando nós falamos assim, você pode apontar a situação que a pessoa se encontra, mas uma mensagem tem que ter um norte de conforto através das promessas que Deus tem. Quando eu falo cama curta e cobertor estreito, eu sei que se de repente hoje eu fosse pregar sobre isso, irmãos, nessa noite eu vou falar das provas que você tem passado. Você tem se sentido numa cama curta, um cobertor estreito, e descrever as provas. Com certeza em alguma área da vida você vai ser atingido, talvez na sua família, talvez no seu emprego, talvez na sua situação financeira, talvez no ministério, talvez no meio, tantas outras. Então eu tenho que dar uma direção, que Deus está vendo, Deus está trabalhando, que é só um momento, né? Que a sua história não vai terminar assim. Passagens bíblicas, as quais alguém estava no momento de prova e Deus o exaltou. Jefté foi repudiado pelos seus irmãos, daqui a pouco vem ser líder nosso. Davi na caverna de Adulão, e aí vai conhecimento que vai. Mas abre um leque de entendimento, abre um leque de uma interpretação, abre uma proposta de mensagem. É isso que. Então, e é interessante, por exemplo, Pedro na prisão. A Bíblia diz que Tiago tinha acabado de morrer. Pedro estava na prisão. Se desse uma informação para Pedro, Pedro falava assim, pela história: quem estava aqui antes de você, Tiago? O que aconteceu com ele? Morreu. Pedro não estava numa cama curta? O cobertor estava estreito? Não. Porque ele estava dormindo. Estava dormindo, é verdade. Não, estava situação aí. Porque diante de uma situação que a cama poderia estar curta e o cobertor podia estar estreito, Pedro estava dormindo. Porque Pedro tinha uma promessa. Pedro, quando você é moço, você vai para onde você quer.
Mas um dia você vai ficar velho. E você vai para aí onde ninguém quer. Pedro, quando chegou naquela, não posso morrer. Eu tenho uma promessa para ficar velho. Aleluia. Então eu vou descansar na promessa. A situação pode me apresentar uma cama curta, mas os braços de Deus é uma cama confortável. Então eu vou descansar nas promessas, independente das circunstâncias. É esse o entendimento. Amém? Amém. 9:25 tá bom. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Eu quero falar na próxima terça-feira. Se você quiser, até convida mais pessoas para vir. Vou falar vida com propósito. Hoje nós temos muitos vivendo sem propósito. Quando você morrer, tem a lápide que é escrita algumas considerações daquela vida, né? O que você gostaria que escrevesse na sua lápide, lá no seu sepultamento, colocasse? O que você gostaria? Foi pro céu. Foi pro céu. Foi pro céu. Eu vou falar uma coisa para vocês pensarem durante a semana. A vida é muito curta para ser pequeno. Sabe como eu gostaria que na lápide A vida é muito curta para ser pequeno? pequena. Pensa nisso. Sabe o que eu gostaria que estivesse na lápide? Ele não está aqui. Aleluia. Sabe por quê? Aonde você vai ficar? Nas pessoas que você ajudou, nas pessoas que você aconselhou, na solidariedade que você teve, nos conselhos que você deu. O que leva da vida é aquilo que a vida leva. Quero que vocês entendam isso. Vivendo com propósito. Quando nós pensamos nisso, nós mudamos a nossa posição. O que você vai deixar? Um legado, né? Legado? Que bênção. Você tem que sair dessa vida com uma importância. Você tem que ser importante. Você sabe o que é importante? O que é importante? Vem de que palavra? Importante vem da palavra importar. Trazer de fora para dentro. Ser importante é você entrar dentro das pessoas. Você tem importância nas pessoas. Tem pessoas que vivem uma vida sem importância, tanto faz quanto fez. Eu, como pastor, presidente do ministério, eu já vi pessoas 10 anos na igreja. Daqui a pouco decide sair. Não fez falta nenhuma. Essa é a grande questão. Por quê? Porque levou uma vida medíocre. Medíocre quer dizer na média. E Deus nos chamou para sermos importantes. Aleluia. Para fazer a diferença. Ter uma vida com propósito. Quando não se tem um propósito, não chega a lugar nenhum. É que nem aquilo que eu falei. Um dia uma pessoa entrou num prédio, entrou no elevador e o ascensorista falou: que andar você vai? Ele falou: qualquer um, eu estou perdido mesmo. Vida sem propósito. Tem um propósito na sua vida? Qual é o propósito da sua vida?
Isso faz toda a diferença.